Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Para a gente é uma honra fazer o SESC Week e poder trazer tanto conteúdo de relevância e qualidade para você que está nos assistindo agora. Hoje eu vou falar de um tema que eu gosto muito, né, sobre experiência do cliente. O tema do evento do SESC Week é é a nova era das experiências inteligentes. E vocês viram muitos vídeos aqui, com certeza vocês devem ter assistido muito vídeo aqui que falou sobre a experiência do cliente na área de inteligência artificial e também deve ter ouvido muitas pessoas falando aqui sobre inteligência humanas, né? E aí, gente, eu tenho aqui uma novidade para trazer para vocês. Eu vou trazer uma inteligência invisível. É isso mesmo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos nessa. Então, é sobre isso mesmo que a gente vai falar. A gente vai falar sobre as inteligências invisíveis e o poder das conexões humanas. Né? E como assim inteligência invisível? Então segura aí que vocês vão entender o que é essa inteligência e como você pode usar ela a seu favor. Para quem não me conhece, eu sou Camila Barbalho, eu sou uma das fundadoras do SESC Week da Key University, onde eu tenho muito orgulho de fazer parte, né? O SESC Week é uma comunidade, ele é um manifesto que realmente ajuda o Brasil a tornar o sucesso e experiência do cliente não uma exceção e sim uma regra. E eu sou muito feliz, a gente está no sexto ano do SESC Week, acho que essa é a nova edição, juntando presencial junto com online, e pra gente é muito gratificante poder fazer isso pelo Brasil. E, gente, é importante dizer para vocês que o SESC Week, de fato, ele é considerado o maior evento da América Latina da área de CSX. Não existe nenhum evento no Brasil ou na América Latina que tenha mais de 35 mil inscritos, então a gente realmente é, de fato, o maior evento de sucesso e experiência do cliente da América Latina, impactando aí muita gente com esse manifesto de sucesso e experiência do cliente não ser uma exceção, mas sim uma regra. Ah, também, gostaria de falar para vocês o nosso livro, né? A gente escreveu um livro, tanto eu como a escreveu não, né? Nós somos coautor do livro A Jornada da Experiência do Cliente, unindo as práticas da metodologia da cultura Customer Centric, onde a gente teve vários outros profissionais que também participaram. O livro é muito bacana, então se você quer entender um pouco mais sobre essa jornada da experiência do cliente, eu convido você a comprar esse livro. É muito legal, não foi porque a gente fez parte não, mas traz conteúdos realmente relevante para vocês. E vamos lá, o que a gente vai falar hoje, né, aqui, o que a gente vai falar sobre essa inteligência invisível. A primeira é o que é essa inteligência, depois a gente vai falar qual é o problema de ignorar essa inteligência, porque eu tenho certeza que é ignorada por várias pessoas. A terceira é quais as soluções e como implantá-la na prática. E a quarta é como essa inteligência pode ajudar a você dentro do seu negócio, né? E vamos lá, a primeira pergunta é: onde é mais seguro esconder algo importante e de valor dentro de um cofre ou no meio da multidão? Normalmente as pessoas falam que é dentro de um cofre e as pessoas já sabem que ali dentro daquele cofre tem algo importante. Mas eu vou dizer algo para vocês bem legal e bem interessante. Gente, no meio da multidão tem muitas coisas legais que por estar no meio da multidão as pessoas não dão o devido valor e o impacto que ela traz de diferencial dentro da sua vida profissional. E eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje aqui com vocês. A primeira coisa importante que eu acho que vale a pena nós falarmos aqui é sobre essa racionalizar esse relacionamento com o cliente como se ele fosse um produto. Isso mesmo, como ele fosse um produto. Por quê? Porque quando a gente está falando com o cliente, a gente não trata ele como nosso pai, como a nossa mãe, como o nosso amigo, a gente trata ele como um negócio. Eu quero vender para ele, né? Eu quero tratar ele como alguém que compra o meu produto, serviço, e acabo tratando ele ali com muita racionalidade, como se ele fosse um bonequinho de uma prateleira, onde eu acabo tratando ali todo mundo igual. E aí é o grande diferencial. Por quê? Quando a gente está falando desses relacionamentos que realmente têm valores, que é amigo, pai, filho, marido, esposa, a gente já trata de uma outra forma. A gente não racionaliza. A gente trata com confiança, com respeito, com empatia, com generosidade, com honestidade, com apoio. E qual é a diferença, né? Qual é a diferença de como você trata o seu cliente para como você trata as pessoas que você gosta? É porque você trata eles com o coração. Vocês estão pensando sempre com o coração.
A gente sempre quer fazer o melhor para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que a gente gosta, né? A gente não racionaliza, a gente não personifica. A gente simplesmente faz porque gosta da outra pessoa. A gente simplesmente faz porque a gente quer ver a outra pessoa bem. E é aí onde está o pulo do gato do que a gente vai falar hoje. E aí, gente, quando a gente fala de relacionamento com o cliente, a gente sempre está buscando técnicas, atalhos, truques. A gente sempre está pensando como é que eu vou agir com esse cliente, né? Como é que eu posso fazer com que ele... Quais técnicas que eu posso utilizar para induzir ele a comprar meu produto ou meu serviço. Então, existe aí várias técnicas. E isso é ruim, porque quando a gente tem um relacionamento que a gente usa essas técnicas, esses atalhos para chegar mais rápido, a gente acaba enfraquecendo a nossa relação, porque a gente sente, né? A gente sente quando o cliente tá usando uma técnica, quando ele está manipulando ou quando ele está usando algum atalho para poder chegar no seu objetivo final. E assim também é com nossos amigos. Quando a gente começa a manipular nossos amigos ou usar atalhos, eles também percebem. E aí o que acontece? Ele acaba se afastando de você. Assim também funciona com os clientes. E aí, gente, o que eu tô dizendo aqui não é para vocês não usarem a tecnologia, tá? Quando eu tô falando dessa parte de sentimentos, né? De generosidade, respeito, apoio, que são coisas que não tem como medir, eu não tô querendo dizer aqui que a gente não vai utilizar a IA, Big Data, automação. Elas são fantásticas e usada da forma certa faz total diferencial no nosso relacionamento. Só que quando em excesso, aí é onde o negócio pega. Tudo que é demais cansa, né? Deixa de ser novidade, acaba atrapalhando e enchendo o saco. Não sei vocês, mas vou falar uma situação pessoal, tá? Por exemplo, eu tenho alguns bancos e toda vez que é emitido um boleto para mim, sei lá, fatura do cartão de crédito, ou eu emito um boleto, qualquer boleto que é emitido, todos os meus bancos mandam emitir o boleto para aqui, emitir o boleto para aqui, emitir o boleto para aqui. E quando é exagerado, você acaba enchendo. Uma coisa que deveria ser legal acaba sendo ruim. E eu coloquei essa foto aqui do turista na praia. Eu não sei se vocês conhecem a praia aqui em Pernambuco, chamada Porto de Galinhas. Ela é considerada uma das praias mais lindas do Brasil. Mas quando você chega na praia, até você conseguir chegar no mar, você vai ser abordado ali por umas 20 pessoas. Você nem consegue ver o mar de tanta gente abordando você, tentando te vender. Então, tudo que é demais é ruim, né? É como uma cobra, né? O veneno de uma cobra. Quando você pode utilizar o veneno de uma cobra numa quantidade certa, você pode salvar vidas, ele pode virar um remédio. Em compensação, se você for picado por uma cobra venenosa, você vai morrer. Então é muito importante vocês terem isso em mente, tá? Que tudo que é demais, tudo que é exagerado é ruim. E não estou dizendo que não é para usar, porque como vocês estão vendo aí no SaaS Week, essa automação e essa inteligência vai ajudar muito na carreira e no negócio de vocês. E aí, onde é que está essa inteligência invisível? Gente, tá no dia a dia, tá no cotidiano, tá? Quando você vai fazer uma compra, quando você está conversando com alguém, quando você está fechando um negócio, né? Tá no dia a dia. Está entre linhas. Ela não pode ser medida. E quando falavam para mim assim, entre linhas, para mim era tão difícil entender esse entre linhas. Quando eu olho no pé da letra, eu olho o caderno, olho uma linha entre outra, é escrito. E aí o que está subentendido? Então, o que está subentendido é o que faz a diferença. Como, por exemplo, quando você está com uma pessoa e você deseja bom dia e ela responde para você bom dia, você consegue perceber se ela está feliz, se ela está triste, se ela está chateada, né? E através dessa percepção, que é entre linhas, porque ela não disse que estava chateada, ou que estava triste, ou que aconteceu alguma coisa, você toma uma ação. Fala, ô Camila, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Se eu tiver com uma vozinha mais triste, né, com a tonalidade mais triste, você vai perguntar, e aí Camila, tá tudo bem? Porque você leu entre linhas. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E aí, gente, o que vocês precisam ter em mente é o seguinte, que o relacionamento nas empresas são conexões humanas. São essas conexões que eu falei do início, né? Que é o dia a dia, quando você compra alguma coisa, quando você vende alguma coisa, quando você vai fazer alguma coisa, todas essas conexões que você faz no seu dia a dia, ela também é feita na empresa. Então, o relacionamento da empresa
com cada cliente de vocês é uma conexão. E dentro dessa conexão, né, e dentro desse contato, vocês conseguem virar conexões humanas. E, gente, isso faz total diferença. Porque através das conexões você começa a ter essa inteligência invisível. Porque você começa a marcar, quando você começa a ter conexão, as pessoas lembram de vocês, as pessoas criam um relacionamento. Né? É como se você tivesse, por exemplo, essas conexões e ela atrai de uma forma que vai tudo melhorando e tudo vai ficando melhor, tudo vai ficando mais fluido e vai criando essa conexão humana. Quando você viu, a sua empresa já está com uma inteligência invisível que você nem imagina. E aí eu vou dar um exemplo simples de conexão que a gente tem no dia a dia, que a gente nem percebe que dá ruim. Por exemplo, tem um financeiro que tem que pagar lá o comercial, a comissão. Aí o financeiro não quer pagar por algum motivo, sei lá, tá sem fluxo de caixa, alguma forma. Isso impacta diretamente o comercial, que impacta diretamente o cliente. Então tudo é conexão. Então através dessas conexões é que vocês vão conseguir criar uma inteligência invisível para que o seu cliente fique com você a longo prazo. E calma, vocês vão entender, calma, vamos lá. A inteligência invisível está em saber as regras do jogo das conexões humanas. Foi o que eu falei. Quando você entende como é que você consegue utilizar essas conexões a seu favor, e aí você consegue transformar um contato em conexão. E quando você consegue transformar um contato em conexão, esse cliente ele começa a falar bem de você, ele começa a te dar autoridade, ele começa a te vender. E automaticamente, quando ele começa a te indicar, criar autoridade, vender você, o que acontece? O ROI da sua empresa aumenta. Então é uma inteligência invisível que todo mundo pode fazer, mas que ninguém está prestando atenção e eu vou ensinar vocês agora como é que vocês podem usar essa inteligência invisível ao seu favor e virar o jogo. E aí onde que as empresas erram? Eles erram porque acreditam que entregar sucesso e boa experiência são o suficiente ao longo prazo. Nossa, deve ter bugado agora, né? Como assim? Eu entrego experiência e sucesso e não é o suficiente ao longo prazo? Eu vou dizer que não e vou provar para vocês aqui agora como essa inteligência invisível impacta diretamente no seu negócio a médio e longo prazo. Vou dar um exemplo de uma academia, tá bom? Academia é o seguinte, quando eu vou para academia, o meu sucesso é eu quero emagrecer e ganhar massa muscular. E quando eu vou para academia, eu consigo emagrecer e eu consigo criar massa muscular. E aí eu cheguei ao sucesso. E aí, experiência. As máquinas são maravilhosas. As máquinas parecem que veio da NASA, de tanta tecnologia, de tanta coisa bacana que tem. E é bem legal. Então eu tenho sucesso porque eu consegui emagrecer, consegui pegar massa muscular e também tenho a experiência porque as experiências da máquina é muito bacana. E aí o que falta, Camila? Falta as conexões. É isso mesmo, faltar as conexões. E aí você tá falando, como assim falta as conexões? Vamos lá. Não adianta nada eu ir pra academia, ter sucesso e ter experiência. Isso é um lugar frio, onde eu não consigo lidar com as pessoas, onde eu não consigo ter conexões com as pessoas, como ir pra lá é chato, porque ninguém fala com ninguém, a recepcionista é abusada. Os instrutores acham que só vou ajudar se estiver me pagando, senão eu não vou ajudar. Então, essa conexão é o seguinte, é quando eu vou para academia e a recepcionista me trata bem. É quando eu vou para academia e eu gosto do ambiente, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de estar lá, eu gosto, né, desse movimento, eu gosto dessas conexões. E é isso que faz toda a diferença. E aí você deve estar se perguntando, tá, Camila, e como é que eu crio essas conexões com o meu cliente? Porque isso está fora do meu controle, né? E como é que é? Como é que eu posso fazer? E aí, gente, é muito simples. Vocês precisam criar momentos favoráveis para isso. Tem uma frase muito legal que diz assim, não é possível exigir uma conexão do cliente, mas é possível construir pontos que facilitam o caminho. E tem uma frase que eu gosto muito que é, eu não consigo fazer que um cavalo beba água, mas eu consigo levar o cavalo até a margem do rio. E é isso que a gente precisa pensar. Como é que eu faço isso aqui dentro do meu negócio? Pô, eu posso criar, a Smart Fit criou aí a força
força não se ganha, se conquista. E é muito legal, porque ele cria um clima de competição, ele cria um clima amistoso, ele cria um clima onde as pessoas começam a se conhecer, né? Ele cria um evento, então você pode criar um evento, você pode fazer um jantar, você pode fazer um almoço, você pode fazer um meet, vocês podem fazer várias coisas bacanas que podem gerar essas conexões. E aí você tá bom, Camila, mas como? Eu não consigo fazer evento, eu não consigo estar em restaurante, eu não consigo fazer esse tipo de conexão. Como é que eu posso fazer conexões diferentes? E, gente, existe muitas oportunidades de relacionamento humanos que criam conexões. E lembra que eu falei lá no início que é o invisível? Lá no início eu falei, gente, é isso que a gente faz no nosso cotidiano, que ninguém para perceber o impacto positivo que isso pode dar dentro do seu negócio. Então vamos lá. Uma das coisas é ter uma recepcionista simpática. Isso, gente, simpática, que dá bom dia, boa tarde, pergunta como é que tá, pergunta como é que foi o treino. Por que não? Eu vou adorar chegar lá e ter a recepcionista. Essa recepcionista está me acompanhando, ela viu que eu emagreci, né? 3 meses ali malhando, ela fala, nossa, Camila, você emagreceu. Gente, para quem tá malhando e falar que eu emagreci, eu vou ficar super feliz. Eu falo, nossa, poxa, obrigada, alguém percebeu, não tô acreditando. Então, isso gera conexão, né? Isso gera relacionamento a longo prazo. É tipo, eu estou lá fazendo um exercício errado e o instrutor vem aqui explicar, Camila, não é assim que se faz, é dessa forma. E ali dá um jeito de explicar, explicar como é que funciona, qual é o impacto de fazer errado. E aí você está criando as conexões. Viu que são coisas simples? Estou falando da academia, mas isso serve para o seu negócio também. Né? Se o seu cliente está fazendo algo de errado e você consegue perceber, ensina ele como é que ele faz certo, ajuda ele, né? Seja simpático. Uma outra forma, gente, é gentileza. Quantas vezes você já tinha um papel, algum lixo na mão, que alguém chegou e falou assim, não, você pode jogar um lixo para você? Você não ficou grato por essa pessoa? Né? Então são coisas muito simples que vocês conseguem fazer a diferença. E não está em grandes coisas, está no básico, está ali entre linhas, está no invisível. São as coisas simples que vai gerando essas conexões. E essas conexões é o ganho da inteligência invisível. Essas conexões todos os dias entre o colaborador e o cliente, entre você e o fornecedor, entre você e o cliente, entre você e o coleguinha, né? Entre você e seu par. Essas conexões são as inteligências invisíveis que vai criar uma relação de médio a longo prazo para que ele não largue você. Imagina, gente, agora o poder dessas conexões multiplicada ao longo da jornada do cliente. Isso é fabuloso, porque imagina, desde o primeiro momento que o cliente teve acesso à sua marca, até agora você está criando essas conexões invisíveis, né? Você está fazendo dessa forma, você está criando essa relação duradoura. Isso é fabuloso. E a pergunta que vem agora é, tá, Camila, entendi o conceito, entendi o que é inteligência invisível, agora como é que eu vou implantar na prática essa inteligência invisível? E eu vou explicar aqui para vocês como é que vocês podem fazer isso. A gente aqui dentro da K-Cursime, a gente criou essa metodologia, uma metodologia própria, tá? Que é uma estratégia de criar essas conexões poderosas em 5 elementos, que a gente fez um acrônimo chamado IMA. Por que IMA? Exatamente porque IMA, né, se junta ou ele se repele. A nossa ideia aqui é que ele se junte. E o acrônimo é porque as palavras deu certinha para esses 5 estratégias que vocês vão precisar criar ao longo da sua rotina para que você comece a ter essa inteligência invisível, que são elas: intenção, interesse, memória, movimento e ambiente. Isso mesmo, intenção, interesse, memória, movimento e ambiente. E aí eu vou ensinar para vocês agora como é que vocês conseguem fazer essa inteligência invisível funcionar dentro da empresa que vocês trabalham ou dentro da empresa de vocês. A primeira conexão poderosa é a intenção, é ter clareza da missão. Tem uma história que eu gosto muito, que é o seguinte: tem uma obra na rua e tem um rapaz passando pela obra e vê um pedreiro, ele pergunta: o que vocês estão fazendo? E aí ele responde: eu estou colocando cimento no tijolo. E aí passa. No dia seguinte, a outra pessoa chega lá e fala de novo com outro pedreiro: o que vocês estão fazendo? E aí o pedreiro responde: a gente está criando um muro. Muro, beleza.
E aí, no outro dia, o rapaz vai lá e parte de novo e pergunta para um terceiro pedreiro. E pergunta: e aí, o que vocês estão fazendo? E ele responde: a gente está fazendo uma catedral. E aí, quando ele fala: estou fazendo uma catedral, a missão não é criar um muro, a missão não é botar massa no tijolo. A intenção é fazer uma catedral. E quando você sabe o que você precisa fazer, você vai na intenção, você vai se direcionar para que aquela catedral termine e seja a melhor possível. Então, o primeiro item que você precisa ter para começar a ter essa inteligência invisível é intenção. A segunda é interesse. Interesse, gente, nada mais é do que ter curiosidade sobre o cliente, perguntar, pesquisar sobre o cliente, né, sobre o produto. Por exemplo, perguntar qual é a sua data de aniversário, o que você gosta de comer, entender muito sobre o produto e o serviço e sobre a pessoa, porque se você entende muito sobre o produto, sobre e sobre a pessoa, você vai saber tirar todas as dúvidas das pessoas, porque você tem interesse sobre o produto, serviço, você sabe de tudo. E quando você tem interesse sobre a pessoa, você vai fazer perguntas que faça com que você resolva o problema dela. Então, é muito importante que você tenha curiosidade sobre o seu cliente. Qual é a sua data de nascimento? Quantos filhos você tem? Né? Porque aí você mostra que você tem interesse por esse cliente, que você não está só ali para vender um produto ou um serviço, mas que você realmente acha ele interessante. Então você está interessado. Interessado nada mais é do que ser curioso sobre o seu cliente, seu produto ou serviço. Gente, o terceiro item dessas conexões poderosas são a memória. Adaptar as ações com base no contexto. Usar a memória é uma demonstração de cuidado, respeito e consideração. Como, por exemplo, lembra que eu falei do interesse, que é a curiosidade, é perguntar? Então, beleza, você perguntou quantos anos você tem, qual a data do seu aniversário, você tem filhos? E aí eu respondo para você. Se você não tiver memória, se você não guardar, como é que você vai utilizar essas informações? Então é importante que você tenha uma memória, que você guarde isso, ou no caderno, ou no CRM, ou no sistema, ou junto à sua IA, seja lá como for, é importante que você crie memórias, porque através das memórias você vai adaptar suas ações com base no contexto. E você vai ajudar, essas memórias vai ajudar você a ter contextos para criar uma conexão, que é o quê? A inteligência invisível. Então é muito importante que vocês tenham memória, isso faz total diferença. E aí, eu botei essa tela que eu tinha até esquecido, mas eu botei, isso aqui é um print de um filme, como se fosse a primeira vez, é um romance, uma comédia romântica bem legal, que ela perde a memória num acidente de carro e ele tem que conquistar ela todos os dias. E é super legal o filme. O que eu queria trazer aqui é que isso só funciona, gente, no filme, no romantismo. Porque se na vida real, vamos supor que o cliente é ele e ela é a empresa, e você liga para a empresa e fala todos os seus problemas, olha, aconteceu isso, foi assim, foi assado, deu esse problema, eu quero resolver, e aí a empresa fala assim, amanhã a gente entra em contato com você. A empresa não entrou em contato com você, e você ligou para a empresa fala, nossa, não teve nenhum registro aqui. Você vai ter que me falar tudo de novo. Você até fala tudo de novo. Mas imagina ter que fazer isso todas as vezes. Esse relacionamento, ele não ia ser duradouro. Então é muito importante as memórias. Percebeu? São coisas simples, muito simples, mas que aplicado corretamente faz toda a diferença. Então vamos lá. O quarto elemento é o movimento. Eu digo que sorte é para quem está em movimento, é ter iniciativa, é agir, é treinar ao seu redor, para identificar as oportunidades e se mexer quando encontrar. Por exemplo, lembra que eu falei lá do interesse? Você tem que ter interesse, né? Você tem que ter uma intenção. Aonde, o que você quer? Segundo, você tem que ter um interesse, fazer perguntas. Depois você tem que ter memória. Depois você tem que ter movimento, que movimento é o quê? É ação. Por exemplo, você teve lá interesse, perguntou, qual é a data do seu aniversário? Quando é que você faz aniversário? Você teve curiosidade, teve interesse, perguntou, mas você teve movimento? No dia do aniversário dele, você mandou uma mensagem de feliz aniversário? Então, gente, simples, mas faz toda uma diferença. Esse movimento, ele gera uma conexão
para a vida inteira. É coisa simples, é essa inteligência invisível que está aí para todo mundo ver, mas ninguém se deu conta ainda o quanto ele impacta e torna esse relacionamento a longo prazo, a médio e longo prazo, realmente forte e sólido, né? Porque sempre a gente vai ter empresas e concorrentes fazendo a mesma coisa com a gente, entregando sucesso, entregando experiência. E o que vai mudar entre ele se permanecer com você ou ir para a concorrente? É a conexão. Foi o vínculo que você criou com esse cliente ao longo da sua jornada. Então se movimente, né? As pessoas falam assim, Camila, você conhece muitas pessoas. Por quê? Porque eu estou sempre movimentando, eu estou viajando, eu estou indo para o jantar, estou indo para o almoço, estou fazendo benchmark, eu estou em movimento. E a sorte está para quem está em movimento. E através desse movimento você consegue ter momentos, usar essa inteligência invisível a seu favor. Gente, até aqui, estão entendendo? Tá tudo certo? Entendeu que você precisa ter intenção, precisa ter interesse, precisa ter memória e precisa ter movimento. Você entende que é uma sequência que para dar certo você começa do primeiro, segundo, terceiro para o quarto. Se você esquecer de um deles, dificilmente você vai conseguir criar uma conexão poderosa. Gente, isso aqui é extremamente inovador e disruptivo. É algo simples que estava aí, que ninguém via e que eu estou trazendo para vocês e que realmente faz diferença. Vocês estão vendo, eu estou contando aqui para vocês e vocês sabem que essas coisas, esses 5 elementos, esses 4 que eu falei até agora, são extremamente poderosos para que você torne essa inteligência invisível impactante ao seu favor dentro do seu negócio. Mas vamos lá. E qual é esse 5º elemento? Gente, o 5º elemento é o ambiente. É criar, cultivar um terreno fértil, um ambiente que tem capacidade de facilitar ou dificultar as conexões. Então, por exemplo, se eu vou num local onde eu chego na recepção, é um barulho, uma música alta, um ruído, você logo quer sair dali. Dificilmente você quer criar conexão. Eu tive a oportunidade de ir num Buda Spa. Eu conheço o Buda Spa de outros lugares, mas aqui em Recife abriu uma franquia, eu fui convidada para conhecer. Gente, a recepção é tão legal que você nem quer sair da recepção, você toma um chá, você fica conversando com as pessoas ali, fica criando conexões. E quando me chamaram para fazer a massagem, eu falei, ai meu Deus, já? Porque eu nem percebi. Então o ambiente ele é totalmente favorável para que você consiga criar essas conexões poderosas. É esse ambiente que transforma. Lembra que eu falei da minha manicure, que eu saio daqui e vou para lá? Gente, eu não sei se eu falei, mas se eu não falei, eu vou falar aqui rapidinho, que eu tenho uma manicure que eu adoro, que faz minha unha, e que ela morava aqui perto, levava 10 minutos, agora eu levo 40 minutos para ir lá. Não é porque só ela faz a minha unha maravilhosa? Não, provavelmente tem profissionais que fazem a minha unha tão bem quanto ela. O que faz, gente, eu chegar e ir até lá? É um ambiente que é legal, é favorável, eu gosto de estar lá, eu gosto de conversar, eu me distraio, é gostoso. Então, como é que está o ambiente da onde você trabalha, da sua organização? Está um ambiente fértil? Você consegue criar conexões? Você consegue ter inteligência invisível dentro desse ambiente? Pega a dica aí, hein? Como é que eu posso criar essas conexões, né? Essa inteligência invisível dentro do mundo digital com os clientes? É claro, gente, que existem limitações. Então use o máximo de recurso disponível que tem para vocês. O áudio, o vídeo, né? Gente, já fez uma reunião onde a pessoa não tem coragem de abrir a câmera e você fica conversando com uma foto? Isso é uma falta de respeito. Eu acho que isso deveria ser abolido. Se você está fazendo uma reunião com alguém, deveria ser obrigado a ligar a câmera. Né? Quando você liga a câmera, você já gera uma conexão, é olho no olho, né? A gente consegue falar aqui. Se você estiver num ambiente com iluminação boa, se o áudio estiver bom, sem ruído, você já vai criando conexões. Né? O ambiente, a roupa, tudo conta, gente. Tudo conta. Essa inteligência invisível que ninguém percebe é que tudo está contando. É que tudo está fazendo a diferença. Para que vocês criem essas conexões, para que você crie relações duradouras de médio a longo prazo.
Porque, como eu disse, não basta ter só sucesso e não basta ter só experiência. Você precisa criar conexões para que ele continue com você ao longo prazo. Porque seu concorrente sempre vai estar abrindo uma empresa aí que faz o que você faz, da forma como você faz, que vira uma modinha que as pessoas vão querer lá conhecer. E o que faz ele ficar com você e não com quem acabou de chegar é a conexão que ele criou com você. Né? Eric faz o cabelo num barbeiro e ele gosta muito desse barbeiro, ele criou essa conexão com esse barbeiro. E aí ele foi num dia que esse barbeiro estava de folga e ele precisava arrumar o cabelo e fazer a barba. E ele foi com uma outra pessoa e ele gostou muito da barba desse outro barbeiro. E aí ele foi numa outra vez e queria fazer a barba com esse novo barbeiro. E ele ficou preocupado, gente, será que o meu barbeiro vai ficar chateado? E por que ele ficou preocupado? Porque ele criou conexão. Porque se não tivesse criado conexão, não tava nem aí, beleza, eu faço com outro barbeiro. Né? Eu tô indo na mesma empresa com outra pessoa, não criei conexão. Então, essas conexões, gente, pega a visão, né? Pega o código. Essas conexões invisíveis que acontecem toda hora e que a gente não dá o devido valor é o que vai fazer com que seu cliente fique com você por muito e muito tempo. E aqui, gente, tá o guia dos 5 elementos estratégicos para criar uma conexão poderosa. Simples, eficiente, eficaz e que vai fazer toda a diferença. Tá todo mundo tão preocupado com tecnologia, com IA e acaba esquecendo dessas conexões humanas. Então, tenha a intenção, saiba qual é a sua missão, entenda por que você está fazendo o que você está fazendo. Tenha interesse, gere curiosidade. Gente, por quê? Pergunte, as perguntas são totalmente poderosas. Crie memórias, registros. Não adianta nada, a gente está num dia a dia tão louco, se a gente não ter as memórias, se a gente não tiver o registro, a gente nunca vai conseguir utilizar esses momentos para criar essas conexões. Movimento, ação, ágil, o que eu posso fazer, o que eu posso ter. Gente, esse movimento é coisas muito simples. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu tô numa pracinha, sento numa mesinha lá, numa cadeira, num banquinho, e senta uma outra pessoa do meu lado. Ela pode ficar lá sentada e ir embora, ou eu posso ter interesse. Interesse de perguntar, oi, tudo bom? Como é que você tá? E daí eu começo a criar uma conexão. E isso é muito diferente. Você pode pegar um momento da sua vida e deixar ela passar, ou você pode pegar um momento da sua vida e criar uma conexão. E quando você cria essa conexão, você marca para sempre, gente. É muito legal. E depois do movimento vem o ambiente, né? Será que o ambiente está favorável? Então, gente, esse é um framework criado pela Kay Kurzman, aqui a 4 mãos. E a gente viu que realmente faz a diferença, causa impacto, essa inteligência invisível. E aí, por que você deve dominar essa inteligência invisível? Gente, porque você também ganha um patrimônio pessoal e profissional para a vida inteira. Você não está só ajudando a empresa que você trabalha. Não. Ele é muito mais profundo. Ele está ajudando também a você, porque essas conexões, uma vez criada, ela pode até ajudar a empresa no qual você trabalha, no qual você faz parte hoje, mas ela também é uma conexão sua e para a vida inteira. Vou dar um exemplo. O SESC Week, ele me traz várias conexões. Né? Quando eu chamo um palestrante para palestrar aqui no SESC Week, eu fiz um contato, mas eu gerei conexões com vários deles. Pessoas que se tornaram meus amigos, que eu vou levar para a vida inteira. Conexões, gente, que me ajudam, sei lá, eu tô com algum problema, eu tô com alguma dúvida, eu vou lá e ligo, a pessoa fala assim, Camila, faz assado. Gente, conexões que eu levo da vida profissional para minha vida pessoal. E também conexões como, por exemplo, a gente já vendeu para um patrocinador, e a pessoa no qual comprou, ela saiu dessa empresa e foi para uma outra empresa. E quando ela foi para essa empresa, ela entrou em contato com a gente querendo patrocinar o SESC Week através da nova empresa que ela estava. Então, gente, essas conexões são para sempre. Essas conexões são para vidas. É claro que é importante para a empresa, porque vai gerar conexões, vai gerar relacionamento ao longo prazo, né? Porque ele, além do sucesso da experiência, está criando esse relacionamento duradouro, que fica para sempre, mas você também está criando alguém que você pode contar, não só aqui,
dentro da empresa, como também fora. Essa é a inteligência invisível, gente. É ela que está aqui, que todo mundo vê, mas ninguém percebe e que causa impacto tremendo. E aí eu vou deixar vocês com essa frase aqui para ficar refletindo. O mundo está cheio de conexões imprevisíveis. Nunca se sabe que conexão aparentemente irrelevante abrirá as portas. Às vezes a gente não dá nada para uma conexão e quando a gente menos espera, essa conexão fez toda uma diferença. Ela abriu portas que você nunca imaginava. Então todo mundo, gente, é relevante. Todo mundo é importante. Essa inteligência invisível do dia a dia que você precisa usar com a intenção faz toda a diferença para que você crie um relacionamento de longo prazo, de médio e longo prazo, e para que você consiga ter conexões para a vida inteira. E é isso, gente. É sobre isso que eu queria falar para vocês hoje. É sobre essa inteligência invisível que transforma, que faz a diferença, que parece simples, mas tem um impacto transformador. Eu dou a sugestão para vocês começarem a aplicar. E aí vocês vão começar a ver a diferença e depois vocês falam, nossa Camila, eu comecei a aplicar aqueles 5 elementos da sua palestra e realmente foi uma transformação incrível. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. A gente fez essa palestra com muito carinho. Eu queria trazer algo novo, eu queria trazer algo diferente de tudo que todo mundo está trazendo. Espero de verdade que tenha contribuído para vocês de alguma forma. É isso e a gente se vê por aí. Até mais!